Olá, amigos! Após a vitória contra o Chile no estádio do Maracanã, o técnico Carlo Ancelotti surpreendeu e resolveu mexer na programação da seleção brasileira para a segunda parte desta data FIFA do mês de setembro de 2025. Você sabe que geralmente a cada data FIFA a seleção brasileira faz 2 jogos. Foi assim durante todo o ciclo, à exceção lá de março de 2023, quando a equipe marcou apenas um amistoso sob o comando do Ramon Menezes contra a equipe de Marrocos, justamente só para justificar que a seleção brasileira jogou, não tinha nem muito clima para a equipe entrar no gramado, as incertezas, quem seria o técnico, é bem verdade que essas incertezas duraram muito tempo à frente da seleção brasileira, mas exceção daquela data FIFA de março de 23 que o Brasil só enfrentou Marrocos, geralmente assim você enfrenta 2 equipes numa data FIFA, o primeiro jogo na quinta ou na sexta e o segundo jogo numa terça-feira. E aí, nesse caso, o primeiro jogo numa quinta-feira, a seleção brasileira treinou normalmente durante 3 dias, a rotina é assim, o primeiro treino geralmente falta um gato pingado dali, outro de lá, a galera que jogou no domingo, você faz 2 atividades completas e se prepara pro primeiro duelo. E aí que tá a grande virada de chave, a grande mudança que é pontual para essa data FIFA, eu vou explicar para você. A programação da seleção brasileira inicialmente previa que depois do jogo contra a equipe do Chile, os jogadores seriam liberados para passar a noite com as famílias no Rio de Janeiro. São vários jogadores que moram no Rio, têm casa no Rio, já passaram pelo Rio, têm as famílias no Rio de Janeiro, então isso já estava programado, que depois do jogo os atletas poderiam passar a noite em casa, no hotel, em qualquer lugar que seja, junto das famílias, para descansar, poderem sentir esse carinho de perto dos familiares. E a ideia era que eles se apresentassem logo na hora do almoço da sexta-feira para partir para a Granja Comari em Teresópolis. O Carleto, que é um cara que consegue entender muito bem o grupo, entender muito bem os jogadores, ele preferiu cancelar o treino de sexta-feira, ele cancela o treino da sexta-feira e libera os jogadores para o primeiro dia completo de folga da era Carlo Ancelotti. Sim, pela primeira vez, desde que o Ancelotti assumiu a seleção brasileira, a equipe tem um dia completo de folga. Era algo que não estava acontecendo recentemente. Em março, sob o comando do técnico Dorival Júnior, quando a equipe jogou contra a Colômbia em Brasília e depois jogou contra a Argentina no Monumental de Nunes, a seleção também não teve um dia completo de folga, então já faz tempo que a equipe não tem 24 horas em que os jogadores sequer precisam ir à concentração da seleção brasileira. O staff, os quartos estão à disposição dos jogadores da seleção no Hotel Windsor, na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, mas eles não têm a obrigação de estarem junto dos demais integrantes da comissão técnica, do staff da CBF. A folga geral para os atletas, para a comissão técnica não, porque a comissão técnica segue trabalhando e esse é um ponto interessante. O técnico Carlo Ancelotti entende que todo instante de observação, de análise, ele é muito importante. Então, enquanto os jogadores foram liberados para descansar, para aproveitar com as famílias, o Carlo, o Paul Clement, os auxiliares diretos do técnico Carlo Ancelotti, o Francesco Mauri, o Juan e o Rodrigo Caetano ficaram trabalhando, já preparando o jogo contra a equipe da Bolívia na altitude Alto, que será o último jogo da seleção brasileira nas eliminatórias e também na América do Sul até a Copa do Mundo de 2026. Então, treino da sexta-feira cancelado, os jogadores têm a obrigação de estar ao meio-dia na Granja Comari, eles podem escolher. Quem quiser vai direto para a Granja Comari, tem que estar para almoçar na Granja junto dos outros jogadores. Quem não quiser ir direto para a Granja, tem que estar no hotel da seleção por volta das 8 horas da manhã, porque o time vai sair de ônibus, a delegação normalmente da mesma maneira que chegou, vai voltar para a Granja Comari às 9 horas da manhã pontualmente. Então os jogadores já estão atentos nisso. O Ancelotti, ele sabe muito bem lidar com o grupo. Eu costumo dizer que é como uma corda, né? Saber o momento de soltar e saber o momento de puxar. Saber o momento de dar liberdade para os jogadores nesse relacionamento e saber o momento de cobrar mais. E vamos combinar, né? Ainda que haja necessidade grande de um trabalho intenso
para a sequência da Copa do Mundo. O Ancelotti, pelo menos no meu entendimento, fez uma boa leitura do momento certo de dar a folga para os jogadores da seleção. E aí, gente, vai da responsabilidade de cada jogador, aquilo que ele vai fazer. A maioria dos jogadores postaram com as famílias ou as esposas dos jogadores. Alguns até ficaram no hotel. O Marquinhos, por exemplo, a família dele ficou na França. O Rafinha, a família dele tá em Paris. Inclusive teve um episódio com o filhinho do Rafinha, gente. Como é que pode isso, né? O filhinho do Rafinha tava lá na Disney de Paris, queria abraçar o Tico e o Teco, e aí não foi abraçado. O Rafinha ficou na bronca mesmo, porque não é legal com uma criança, e aí fica o coração do papai Rafinha, e claro, fica preocupado com o filho que acabou sendo rejeitado apenas por conta da cor da pele dele lá na Disney de Paris. Ele fez a bronca, e aí tomara que o pessoal da Disney lá de Paris possa tomar as devidas providências, porque é uma coisa que não pode acontecer. Porque eu tenho certeza que o funcionário que estava lá na fantasia do Tico e do Teco, se visse o filho do Rafinha do lado do Rafinha, abraçar na hora. Por que não abraçou? Só por conta da cor do menino? Não pode. Não pode. A gente viu o vídeo, tem uma criancinha branca que vai lá, recebe o abraço, enfim, não é legal esse tipo de coisa. O Rafinha ficou bem irritado com esse acontecimento que ocorreu com o filho dele. Mas no restante da folga dos jogadores, Luiz Henrique fez churrasco, Bruno Guimarães foi pra praia, Caio Henrique foi pra praia, o Wesley foi soltar pipa em Bangu. Teve um festival de pipa, pelo menos ele anunciou o festival de pipa em Bangu. Então os jogadores, Paquetá foi junto com os filhos dele descansar, o Richarlison também. Então, momento bem bacana de estar junto com a família numa cidade que é o Rio de Janeiro, fantástica. E o Ancelotti, que já conheceu bem o Rio, sabia que era a hora certa de liberar os jogadores. Última vez no Brasil, né, Carlito? Aí, em Tóquio, na Coreia, bota pra trabalhar. Quando foi jogar em novembro em Paris e também em Londres, trabalha. Em março, durante a Copa do Mundo, as folgas vão ser muito pontuais. Então, essa mudança na seleção brasileira para seguir a preparação para o jogo contra a Bolívia. Bom, como é que fica a programação? Sábado tem treino, é um treino de recovery, é um treino de recuperação para os 10 atletas que foram titulares. Por que eu falo 10? Porque o Casimiro não segue junto da delegação da seleção brasileira. Então, Alisson, Wesley, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Douglas Santos, Bruno Guimarães, Rafinha, Estevão, Martinelli e João Pedro vão fazer um trabalho de academia de recuperação, e todos os outros convocados, incluindo Andrés Pereira, que é esperado na Granja Comari no sábado pela manhã, vão ao gramado fazer um trabalho com Carlo Ancelotti. A princípio, essa atividade será fechada para a imprensa e aberta para famílias e patrocinadores. Assim que a atividade acontecer, nós vamos trazer os detalhes para você que nos acompanha aqui no canal da Litoral News. Como o treino dessa sexta foi cancelado e o de sábado é regenerativo, o Carleto só vai ter 2 treinos para preparar de fato o time para o jogo contra os bolivianos, que vale vaga para a Bolívia na repescagem, né? A Bolívia precisa vencer e torcer para a Venezuela tropeçar. É exatamente isso. A Bolívia precisa vencer e torcer para a Venezuela tropeçar em Maturim, e aí sim a Bolívia jogaria a repescagem. Vamos combinar, né? A Venezuela tá muito perto, até porque a gente sabe da altitude, todo mundo teve altitude lá, mas eu imagino que a seleção brasileira tem a capacidade de fazer uma partida competitiva, e o Ancelotti está conversando, está estudando muito para entender como vai enfrentar esse problema a mais, que é a altitude de El Alto. Então o time treina domingo à tarde completo, treina segunda pela manhã completo, vai para o aeroporto do Galeão, descendo de Nova Serra, pega um voo para Santa Cruz de la Serra, e de Santa Cruz de la Serra para La Paz só vai na terça antes do jogo. Então o time dorme em Santa Cruz de la Serra, que é nível do mar, não tem altitude, e faltando 3 horas para a hora do jogo, pega um voo para El Alto. El Alto, o estádio é onde fica o aeroporto, é bem pertinho, já vai do aeroporto direto pro estádio, e aí depois do jogo volta com um voo todo mundo pro Rio de Janeiro, e aí do Rio cada um parte pro seu lugar, o Luiz e o Douglas pra Rússia, o Bento lá pra Arábia, o Jean pra Salvador e assim por diante, para seguir a caminhada da seleção brasileira. Vamos ouvir o Casimiro, porque ele que deixa a seleção, já retorna antes pro Manchester United. Ele fala sobre o jogo, analisa o momento e tá acreditando muito no hexacampeonato. Ele destaca exatamente isso.
O povo, o torcedor, está voltando a acreditar na conquista da Copa do Mundo por parte da seleção brasileira. Vamos ouvir o Casemiro, um dos líderes desse processo da seleção brasileira na caminhada rumo ao hexacampeonato. Bom, eu tenho, né, entendo um pouco mais, né, ainda mais eu já trabalhei com o Mister e até sei um pouco do trabalho dele como é, né, mas a gente vai tentando ajudar principalmente no idioma, né, o espanhol, o inglês, a gente vai tentando ajudar ali bom, foi ali no momento ali, acho que era o Paul que estava falando em inglês, né, então aí tentei ajudar e tal, mas também muita gente também fala inglês, fala espanhol. Casemiro, a gente viu você falando agora, depois do jogo ali no campo, que a seleção acabou ficando sem um plano B depois da saída do Tite. A gente sabe que o Ancelotti chegou numa corrida de tempo aí para a Copa, mas na tua visão, o que já deu para recuperar com esse trabalho dele nessas primeiras 3 partidas? Olha, é difícil, né, você falar, principalmente pelo pouco tempo que nós temos de trabalho, mas a seleção é assim, né? Você tem que passar por cima de muitas coisas, você tem que atropelar coisas, né? Mas existem muitas coisas que vêm evoluindo, né? Não sofremos gol, estamos jogando bem. Acho uma coisa importantíssima que eu gostei e quero dar essa ênfase. O povo está começando a acreditar, né, que pode ser campeão outra vez do Mundial, né? Acho que esse é um ponto importantíssimo e temos que dar ênfase. E acho que esse é o caminho. Esse é o caminho. A gente sabe que falta muito, ganhar o Mundial é muito detalhoso, é muito detalhe, mas esse é o caminho para chegar bem até a final. É o nosso objetivo. E, Casemiro, dá para falar também sobre essa disputa de toda essa molecada da frente, né? Tem muita gente ali no ataque, ainda tem muita gente que pode ser testada. Como é que você está vendo isso também pela sua experiência em presenciar todos esses jovens que podem almejar um espaço ano que vem? É bom. Quanto mais jogadores, mais opções nós temos, é sempre bom, né? Eu acho que na última Copa aconteceu isso, né? Sempre tem um jogador que é o elemento, é um jogador surpresa ali, né? Ano passado eu me lembro foi o Vini, que foi ali um jogador surpresa e acabou até sendo titular na Copa, né? Acho que é sempre bom. Quanto mais opções temos, é sempre bom. Hoje, também gostaria de falar que hoje o pessoal que entrou correspondeu à altura. Acho que até o time tinha dado uma caída ali na intensidade, os jogadores que entraram muito bem, então é bom dessa dor de cabeça do treinador que nós precisamos, e a gente sabe que para ganhar precisa de um grupo sólido. Casemiro, você está suspenso para a próxima partida, você vai continuar nos treinamentos também para auxiliar a galera ou vai retornar já para o seu clube? Não tem sentido, né? Não tem sentido eu ficar, ainda mais que é um jogo fora de casa, né? Não tem muito sentido eu jogar eu ficar aqui com o pessoal. Claro que fico lá com o pessoal, com a torcida, como todo torcedor brasileiro, mas não tem muito sentido eu ficar. Tá aí, portanto, o Casemiro, jogador do Manchester na seleção brasileira, e o Casemiro falou, te pergunto também, dá pra confiar? De fato, o torcedor está voltando a acreditar que o hexacampeonato é possível? Conto com o like, conto com a participação de você que está ligado aqui com a gente no canal da Litoral News e deixe seu comentário. Dá para confiar que chegaremos na Copa do Mundo com uma seleção bem estruturada, com um time em 8 jogos para brigar pela 6ª estrela, para abordar a 6ª estrela no peito? Eu lembro que a seleção brasileira agora tem o Andrés Pereira, para você que não acompanhou, o Caio Jorge foi cortado em virtude de uma lesão muscular relatada ao Dr. Rodrigo Lasmar depois do jogo contra a equipe do Chile, e o Casemiro tomou o 2º cartão amarelo, também está vetado. Apenas o Andrés Pereira foi convocado, já que o Jean Lucas era o 24º jogador da lista, agora se torna 22º, 23º, como queira, por conta das mudanças, mas já está confirmado que o Jean vai para o jogo, ainda que seja no banco de reservas, para a partida contra a equipe boliviana em El Alto. Eu sou Marcelo Marinho, eu tô na cola da pentacampeã mundial na caminhada rumo ao Hexa.